Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Hoje nós vamos falar de balé. Todo mundo sabe o que é balé, todo mundo já ouviu falar sobre o que é balé. O que a maioria das pessoas não sabe, a não ser pessoas que realmente vivem no mundo da dança, é que existem dois tipos de balé. O balé clássico e o balé clássico de repertório. Na verdade, o balé é só um estilo de dança, estilo de balé. Mas dentro do balé existe uma ramificação chamada balé clássico de repertório. O que é o balé clássico de repertório? É isso que eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje. Balé clássico de repertório é um balé que contém uma história, ou seja, ele tem toda uma narrativa que conta a história, na maioria das vezes, de dois personagens principais, príncipes ou princesas, cisnes, fadas, enfim, coisas fantásticas. E essa história se desenvolve ao longo de todo o espetáculo, contando a mesma história através da música, da dança e da pantomima. Seriam as mímicas, os mise-en-scène. Esses balés de repertório, eles foram criados lá por volta do século 18 e 19. Eles têm esse nome de balé de repertório porque eles fazem parte do repertório de várias companhias e grupos de dança ao redor do mundo. O interessante desses balés é que, da maneira como eles foram montados lá no século 18 e 19, eles ainda são remontados até os dias de hoje. Isso que caracteriza o balé como um balé clássico de repertório. Por quê? Você vai dançar exatamente a mesma coreografia que o primeiro coreógrafo que criou esse balé, inventou da maneira como ele criou a coreografia para os bailarinos que dançavam naquela época. Dentro dos balés de repertório mais famosos que existem, que são remontados todos os anos por companhias de diversas partes do mundo, estão Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida, Raimonda, Paquita, Don Quixote, Gisele e tantos outros balés. Enfim, é uma infinidade de balés que existem, cada um deles com uma característica específica. E o interessante é que nenhum deles se parece em si, apesar de todas as histórias contarem terem a parte mais romântica e usarem toda a ideia do romantismo que existia na época que eles foram criados. As histórias são totalmente diferentes uma das outras, claro, tem algumas parecidas, mas a maioria delas são bem diferentes, bem exóticas, às vezes bem-humoradas, outras vezes muito dramáticas, enfim, dependendo do estilo do coreógrafo que criou aquilo lá. Esses coreógrafos, claro, já morreram. Eles deixaram uma assinatura visual do movimento que eles criaram, do balé que eles criaram. Então cada balé tem um estilo, um jeito diferente. O bailarino nunca vai ter o mesmo braço em balés de repertórios diferentes, de coreógrafos diferentes, porque são característicos. Os maiores coreógrafos de balé de repertório que a gente pode nomear aqui foi o Marius Petipa, que eu acho que foi o cara que mais criou balé de repertório. Ele assina quase todos. E Jean Coralie, que dividiram a criação do balé Gisele. Temos Arthur Saint-Leon, que é criador do balé Coppelia. Nós temos Jean D'Auberval, que criou La Fille Mogardé. E outros tantos coreógrafos que criaram obras e que criam até hoje. Dentro desses repertórios existem os repertórios do balé moderno, que daí a gente pode considerar Balanchine, Frederic Ashton e outros coreógrafos que são mais próximos do nosso tempo. Porém, as coreografias que eles criaram, apesar de ser balé de repertório, têm ainda os direitos autorais, o que impossibilita a montagem deles fácil, como acontece com Quebra-Nozes, com Don Quixote, que são balés que são remontados por várias escolas, várias companhias, vários grupos, sem a necessidade de ter que pagar direitos ou royalties para os coreógrafos que criaram. Mas os coreógrafos que fizeram essas coreografias mais recentes, como por exemplo Balanchine, deixaram direitos autorais, o que impossibilita a sua reprodução. Ou seja, tem que comprar os direitos para reproduzir. Numa série nova de vídeos que eu vou fazer ainda mais pra frente, eu vou contar algumas dessas histórias dos balés de repertório. Porque as histórias são muito interessantes e quem não tem muito contato com a dança acaba indo assistir um balé de repertório e não entende muito bem por quê. Não existe fala, é um teatro dançado. Então, tu tem que ler a historinha antes pra tentar entender, ou pelo menos apreciar muito melhor a obra que está sendo apresentada pra você ali naquele palco. Então, e as histórias são fantásticas. Cada uma delas tem a sua magia, por assim dizer. Então é muito legal conhecer as histórias, porque daí se um dia você for lá assistir um balé, você pelo menos vai entender a historinha. O legal é que, apesar de terem sido criados por apenas um coreógrafo, às vezes eles foram sendo modificados poucas coisas ao longo dos anos por diferentes companhias, e essas companhias acabaram adaptando seu estilo a eles. Então, um Lago dos Cisnes nunca vai ser o mesmo Lago dos Cisnes, independente da companhia onde ele está sendo apresentado. Tem uma versão para o Kirov na Rússia, uma versão para a Ópera de Paris na França, uma versão para o American Ballet nos Estados Unidos, uma versão para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Enfim, são várias versões do mesmo balé. A história é basicamente a mesma, a história central é a mesma, mas algumas modificações existem dentro das coreografias. Por quê? Essas coreografias foram sendo passadas de
geração a geração. Tipo, o bailarino que dançou o primeiro Lago dos Cisnes passou para outro mais jovem, esse mais jovem passou para outro, para outro, para outro, para outro. Então foi uma coisa que foi passando de geração em geração. E esses balés só são possíveis serem remontados por causa dessa informação de geração em geração. Se esses registros todos de balés de repertório tivessem se perdido, que o Marius Petipa, quando criou o Lago dos Cisnes, não tivesse anotado, feito anotações sobre isso, seria impossível remontar o Lago dos Cisnes hoje, que é um dos balés mais famosos do mundo. Ao longo dos anos, algumas tragédias aconteceram em teatros, como incêndios, que acabaram perdendo grande parte de atos de balés, como é o caso de La Bayadère. Enfim, o balé de repertório é um balé que conta uma história, um balé que tipo, te faz viajar com aqueles personagens, e normalmente são 2 personagens principais e um vilão, um antagonista que tenta mudar tudo. Ou às vezes é só uma viagem maluca, como é o caso de Don Quixote, ou às vezes é um caso de amor ingênuo entre 2 jovens, como é o caso de La Fille, ou envolve muita magia, como é o caso de Quebra-Nozes. Enfim, são balés que fazem a gente viajar e apreciar cada vez mais, principalmente quando a gente vê tudo aquele palco montado com cenário e música e com orquestra tocando ao vivo, é muito mais emocionante. Então se você nunca viu um balé de repertório na vida, vale muito a pena. Procura num teatro próximo de você. Claro, tem cidades e cidades, né? Aqui na nossa, por exemplo, é difícil encontrar um balé de repertório inteiro, assim. Ou vem de fora, ou tem que ter apoio do governo para montar, porque são produções muito caras para serem feitas. Mesmo assim, as escolas tentam montar, porque é uma relíquia. Tipo, o balé, ele tem que ser respeitado. Não é qualquer um que pode montar, não é qualquer um que pode dançar. O balé de repertório, ele é bem mais complicado do que simplesmente só criar uma coreografia qualquer e tu ir lá num palco e apresentar ela. O balé de repertório, ele tem que ser seguido à risca da mesma maneira que ele foi montado. Ou seja, tu tem que copiar exatamente igual ao que foi feito lá no século XVIII ou XIX. Então ele tem que ser muito bem polido pra ficar bonito, entendeu? Senão fica qualquer coisa, e daí qualquer coisa é um desrespeito com o trabalho de um coreógrafo que nem tá mais vivo pra se defender. Às vezes é muito ruim, tipo, tu chega em concurso de dança e daí tu vê, assim, umas ideias loucas de uns professor louco que mudou todo o balé, que faz um estilo totalmente diferente daquilo que é, e destruiu a coreografia. Tipo, aposto que esses coreógrafos devem se revirar no túmulo quando chegam em concursos e veem versões modificadas, músicas ralentadas, aceleradas. Enfim, é o desrespeito total com o balé de repertório, que é uma coisa que precisa ser respeitada. Porque balé de repertório é o ouro do besouro. Ao longo dos dias eu vou postar mais coisas, mais vídeos sobre balé de repertório aqui, contando algumas histórias, principalmente dos meus favoritos, que eu adoro. Então fique ligado aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Se você não gostou desse vídeo, eu prometo melhorar pro próximo. Continue assistindo outras coisas aqui no canal, você tem uma opção variada de coisas pra você assistir. Você pode assistir Hora do Recreio, com gameplays e tudo mais. Você pode assistir Luz Câmera Soul, com receitas culinárias, se você gosta de cozinha. E, enfim, tem muita coisa pra você assistir aqui dentro do canal já. E espero que você continue comigo. Um grande beijo a todos vocês. Tchau.